anos 90. No auge da música dançante. Ainda adolescente, sem preocupações com contas a pagar, impostos, ou políticos corruptos nos ferrando, não víamos a hora de chegar o fim de semana, e ir nos bailes dançar e azarar as gatinhas, que na maioria das vezes, azarar as gatinhas ficava a desejar. Na época, a festa com música dançante, se denominava brincadeira dançante. Se falar isso hoje as pessoas pensam que é festa infantil. Na maioria das vezes os melhores bailes eram em outras cidades, e era a nossa preferência, pois nossa sorte com garotas aumentava, e na época, os caras que geralmente eram os conquistadores, eram os que tinham carro, e em cidade de fora, ninguém sabia se tínhamos ou não, mas esse não é nosso foco nesta história. Em um sábado da época, estávamos sem carona para irmos em uma festa em Japurá, uma cidade próxima. Esqueci de comentar, como não tínhamos carro, geralmente pegávamos carona para irmos nos bailes. Era uma troca de favores, entrávamos em acordo com alguém que iria nas festas, ajudávamos no custo do combustível. Era uma espécie de Uber da época, geralmente tinha que encher o carro para ir, pois quanto mais passageiros, mais o motorista faturava, em troca levava e trazia os passageiros, só ficava a torcida, para que ninguém soltasse um pum. Neste dia em especial, não tínhamos carona, era um sábado, véspera de Natal, eu e Tonho. Lembrando, Tonho era um amigo de festas, será citado em outras histórias. Começamos os planos de como conseguiríamos chegar até Japurá, por falta de ideias criativas. Tonho teve a brilhante ideia, vamos pegar carona no trevo para Japurá. Sem ser atleta ou maratonista, caminhamos e corremos até o trevo, onde iríamos pegar a dita carona. Quando se é adolescente ou jovem, não se pensa muito nas consequências, somente no objetivo, e aí que está a verdadeira merda. Ficamos cerca de 1 hora pedindo carona, do jeito tradicional, estende a mão e faz sinal de me dar uma carona, por favor. Chegou um momento que já estávamos desistindo, até que parou um carro, um Commodore. Para quem não conhece esse carro, na época era o carro da hora. Os ocupantes do Commodore eram 2 caras, que iriam até São Tomé. Esqueci de citar que antes de chegar em Japurá, havia outra cidade, São Tomé. Os caras só iriam até essa cidade. Sem muita opção decidimos ir até São Tomé, depois pegar outra carona até Japurá. Lembra do ato de não pensar nas consequências, pode dar merda. Então, estamos quase lá. No caminho não conversamos muito, e os caras também não conversavam entre eles. Ficou meio que apenas o som do barulho do motor do carro. Às vezes o Tonho arriscava puxar conversa, mas meio que morria com respostas curtas, e os caras não eram de conversa. Chegamos em São Tomé, nos despedimos dos caras do Commodore que não eram de papo, agradecemos, e começamos a preocupação de uma nova carona. Cruzamos a cidade a pé, verdadeiros atletas, mas tínhamos no nosso objetivo, foco sempre, sem desistir. Se soubéssemos da canseira que daria, não tínhamos ido. Chegando no trevo de São Tomé, não aparecia nenhuma carona. Já estávamos ali há 1h30. Sem paciência decidimos ir caminhando. É isso mesmo, 2 doidos na rodovia a pé pela pista. Lembrando que nessa pista não tinha acostamento para ajudar. Pela escuridão, caminhávamos, e às vezes, corríamos. Justo naquela noite, não tinha movimento algum. Lembrando que era a véspera de Natal, geralmente as pessoas ficam em casa, com a família, mas os 2 doidos não, tinham que ir no baile. De repente avistamos um farol ao longe. Pensamos, vamos aproveitar e pedir carona. Ficamos na posição, esperamos a hora certa e pedimos carona. Para nossa sorte o carro parou, um Fusca bege, Fusca todo mundo conhece. O motorista era um tal de Seu Jorge, ele nem perguntou por que estávamos correndo ali naquela pista, achei até estranho, podíamos ser ladrões, sei lá. Ele só perguntou para onde a gente estava indo. Dissemos até Japurá. Ele abriu a porta. Eu entrei primeiro no banco de trás, porque Fusca, para quem não sabe, tem que puxar o banco para frente para entrar na parte de trás, e o Tonho entrou na frente, do lado do Seu Jorge.
Lembra da merda? Chegou a hora. O seu Jorge enfiou a mão entre os dois bancos e tirou o maior revólver que já vi. Só perguntou: vocês são gente boa? O Tonho meio que gaguejou e disse: somos sim. Naquela hora tanto eu como o Tonho, se tivesse um dejeto engatilhado, teríamos cagado. Nos demais no caminho seu Jorge foi gente boa, contou que estava indo passar o Natal na irmã em Japurá, era viúvo e trabalhava de segurança. Nós não víamos a hora de chegar em Japurá, o susto foi muito intenso. Chegamos em Japurá, já eram 2:30 da manhã. Quem em santa consciência vai para uma festa às 2:30 da manhã? Mas já estávamos lá, entramos na brincadeira dançante, o som era o Estúdio 3, a festa foi até às 4 da matina. Aí você pode perguntar, e para voltar para casa? Bem, para voltar, quando o baile acabou, ficamos na rodoviária até às 7 da manhã, um sono de derrubar o cacete, mas logo o dia amanheceu, o ônibus chegou e voltamos para a nossa cidade, e ficou marcado na nossa história, as aventuras dos bailes dos anos 90. Bem moçada, isso é tudo, obrigado por sua atenção e até a próxima.